dia, sou Anderson. Tudo bem, José? Bom dia. Magdala, bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia quem nos assiste. Seja muito bem-vindo. Como informei inicialmente, eu sou o Jessé Ferreira. Hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou analista de implantação de software sênior, com 25 anos de experiência no mercado nacional, com atuação em 17 estados e municípios, entre capitais e interior, atuando no ramo de supermercado, materiais de construção, padaria, açougue e prestação de serviço. O nosso foco é gestão de dados, estruturação empresarial, gestão empresarial ou gestão de capital. Então, o nosso foco é estruturar os dados e processos. Nós entendemos que a base para a tomada de decisão das empresas, com a estruturação de dados, organização dos processos. Então, o nosso objetivo é atuar dentro dos processos empresariais. Para melhorar essa entrega com força, estamos fazendo uma fusão. Fizemos uma fusão, de entrega de resultados com a desenvolvedora Odifix. A RP Consultoria ela nasceu em 2017 com um plano de negócios e iniciou suas operações em 2019, com o intuito de ajudar os empresários, empresas e colaboradores a usufruir dos melhores processos possíveis com automação. Hoje nós vamos documentar alguns pontos da nossa live. Nós vamos falar um pouco sobre plano de negócio, gestão de estoque ou gerenciamento de categoria, controle de contas a pagar e receber, centro de custo, demonstrativo de resultados e gestão de pessoas. Eu sou a Magdala, estou na empresa Omega Data. A Omega Data é desenvolvedora de softwares de gestão empresarial, soluções tecnológicas para gestão. Hoje estamos com o Odifix, que é o sistema que está à frente hoje da nossa empresa, que é o que consegue fazer a gestão desde o varejo a indústrias, desde empresas que são MEI até empresas de médio porte, para aquelas que precisam do SPED fiscal, que estejam em outra categoria. Temos aqui também o Anderson para falar melhor sobre a história da Omega Data, que é a desenvolvedora do Odifix. Então, eu passo a palavra para ele e depois eu falo como setor comercial. Meu nome é Anderson, eu sou proprietário da empresa Omega Data, A empresa foi fundada em 92 e ela, desde o início, quando a gente começou, a gente já passou por várias etapas até agora, Para vocês terem uma ideia, no início poucas empresas tinham equipamentos, Então, e o pouco que era automatizado já era muito na época que a gente iniciou, Então a gente iniciou a empresa como de uma forma de birô, Do qual as empresas não tinham computador, elas enviavam as notas fiscais que eram feitas em bloco de nota, enviavam para a nossa empresa, para a Omega Data processava aquelas informações e devolvia relatórios. Aquilo já era muito perto dos arquivos que eles tinham todos manuais, com fichas escritas, muitas vezes a caneta, Então, desde aquela época, a tecnologia começou a ter um crescente exponencial, Então, ali as empresas começaram a adquirir os equipamentos, começaram a ter mais resultados, mais informações, e foi crescendo. Junto com isso, as plataformas também, o software, foi crescendo junto. Na época a gente tinha o software em DOS, depois passou para o Windows, passou para a web, agora estamos no mobile, Então todas essas etapas a gente teve, digamos, o privilégio de participar e acompanhar tudo isso e permanecer no mercado.
Lógico, é evidente que hoje a exigência da entrega do que o produto pode oferecer é muito maior do que era antigamente. Mas a gente tem conseguido fazer essa entrega com o acompanhamento da tecnologia e várias coisas foram aprendidas durante esses anos, né? Então, 30 anos, né, Anderson? com 30 anos a gente está aí, né? A gente antigamente a gente trabalhava muito isoladamente, hoje a gente já entendeu várias coisas, como essas parcerias, como no caso da empresa do GCE, que colabora muito e com esse know-how, com essa experiência que essa empresa traz, né, para dentro do software, né, e com o acompanhamento das empresas. Então a gente tem essa união, essa parceria é de suma importância para o resultado final do cliente, porque não adianta também o cliente ter uma ferramenta como a nossa e não ter também um acompanhamento capacitado como da empresa do GCE. E também não adianta a empresa também ter um acompanhamento do GCE sem eles terem uma ferramenta. Então é um casamento que é uma união muito importante para que essas empresas consigam ter esse resultado. Essa parceria nos traz também uma demanda, uma necessidade desses clientes, porque essas parcerias, essas empresas como a do GCE, elas estão mais à frente do cliente. Então hoje a gente tem e consegue oferecer atualmente, né, com o software na web, com os mobiles, a gente consegue oferecer esses recursos, né, essas ferramentas para os clientes, né. Bem, bom dia a todos que estão ouvindo. Meu nome é Pedro Santos, eu sou estagiário de jornalismo e eu vou ser intermediador deles na gravação. Bem, a gente preparou algumas perguntas que elas vão ser feitas ao longo dessa conversa para que todos entendam e não fique nenhuma dúvida. Para poder falar de processo de gestão, quem vai falar vai ser o GCE. E ele vai nos contar um pouquinho sobre o passado dele, as experiências que ele teve ao longo do mercado de trabalho. Como que surgiu a RP Consultoria? Por que o senhor decidiu abrir a sua própria empresa? A RP Consultoria ela nasceu de 25 anos de experiência de trabalho, né, no território nacional, onde nós atuamos em 17 estados. Nos últimos 10 anos eu fiz a contagem de horas, né, fiz um acompanhamento melhor das horas executadas, em 23 mil horas executadas, 23 mil horas. Então toda essa experiência de implantação de software, gestão, processo, me preparou para a consultoria. Então, já em 2017, nós pensamos em desenvolver uma empresa de consultoria e começamos o plano de negócio. E a partir de 2000, começamos a operação com a RP Consultoria, tentando atender a demanda do mercado em relação à consultoria e assessoria. Ou seja, a RP Consultoria, ela nasceu, um resumo, ela nasceu de uma demanda, de uma visão onde nós enxergamos que os empresários, eles estão na verdade um pouco desassistidos em relação a essa assessoria, né, entre o sistema de automação e a sua equipe. Então, essa visão ficou muito clara para nós. Então, hoje nós somos o elo de ligação entre
conduzindo os processos, a operação da empresa, gerando indicadores, e com isso precisamos, né, de um software, onde nós encontramos a Odivix, onde toda essa demanda de dados estruturados, organizados, para gerar os indicadores, possibilita essa estruturação, essa entrega. Então, por isso que nasceu a RP Consultoria, o elo de ligação entre empresas, software, usuários, diretores e gestores. Como que foi essa sua experiência no mercado de trabalho? Quais foram as empresas que o senhor trabalhou? Olha, trabalhei desde pequenos, médios e grandes supermercados, assim como materiais de construção, açougue e padaria, dentro do cenário nacional. Quais foram os processos administrativos que o senhor teve participação? Nós tivemos participação em toda a cadeia, desde a instalação da automação, estruturação de dados em relação a produtos. Dentro do tema produto, existe um tema que correlaciona tudo que eu vou falar, é o gerenciamento de categoria. Então, dentro do gerenciamento de categoria, ou GC, nós conseguimos organizar todos os dados, primeiramente em família, depois toda a parte tributária desses produtos. Com essa estruturação das famílias de produto, ela pode ser divisão, seção, grupo, subgrupo, pode ser grupo, subgrupo, ou pode ser seção, grupo, subgrupo. Então, a partir dessa estruturação de dados, dessa organização, toda a equipe de compras, ela pode ver o melhor produto em relação à sua parte tributária, ela consegue fazer aquisições, né, de mercadoria para revenda ou consumo através de categoria de famílias de produto, consegue-se fazer balanço de estoque, consegue-se fazer auditoria em relação ao saldo de estoque, se está correto ou não. Então, o gerenciamento de categoria, a estruturação de dados do produto, desde a sua concepção, que é o cadastro do produto, a organização, esse é um dos pontos muito fortes que nós sempre participamos. E com todo esse arcabouço profissional, quais são os problemas mais pertinentes que os empresários têm na sua visão? O que falta bastante para que tenha uma gestão decente nessas empresas? Em relação a esse tema, indicadores, né? Então, para que esse indicador aconteça, existe toda a parte operacional, toda a parte de processo. E também uma boa automação. E no nosso caso, nós trabalhamos com a Odivix para resolver essa situação de automação. Então, hoje, o empresário ele precisa de alguns indicadores. Ele precisa de um fluxo de caixa, ele precisa de um DRE, um demonstrativo de resultado, né? E ele precisa de de um RH, de um recurso humano atuante com todos esses processos. Então, a ideia de estruturar, organizar esses processos para gerar indicadores, volta lá na operação, né? Volta na qualificação do colaborador. Então, é onde entra a RP Consultoria, para montar esses indicadores para o empresário, para tomar a sua decisão. Bem, o próximo tema é entre a relação de contas a pagar e receber. A partir do gerenciamento de categoria, aquisição de mercadoria, nós geramos o ativo, onde esse ativo ele vai gerar receitas. Então, através do contas a receber e do contas a pagar, nós montamos
conseguimos gerar o fluxo de caixa. Então, a partir do contas a receber com seus lançamentos em dia, o contas a pagar com seus lançamentos em dia, nós conseguimos gerar o fluxo de caixa. Então, o contas a pagar estoque, contas a pagar e contas a receber, ele faz parte da gestão de capital. Para que isso aconteça, precisamos do sistema de uma automação ODVIX operando na frente, com as equipes fazendo seus respectivos lançamentos em tempo real. Vamos lá, contas a receber. Fiz uma venda em cartão, débito, crédito, ação. Esse lançamento ele vai ocorrer um contas a receber. Fiz uma aquisição de mercadoria, ele vai gerar um contas a pagar. Então, dessa maneira, através de toda a estruturação de dados, voltando lá no gerenciamento de categoria, todo o dado estruturado, dado entrada na mercadoria, gerou contas a pagar, as vendas gerou contas a receber, com isso nós temos um fluxo de caixa, nós temos um básico, um fluxo de caixa. Então a gestão do contas a pagar e receber é muito importante. Dentro do tema cartão de crédito ou débito, nós temos vários processos para ser feito e configurado no sistema, que é o controle das administradoras, o controle das bandeiras dessas administradoras, que dia que vence essa bandeira, né? Por exemplo, eu tenho débito, eu tenho crédito, débito é D mais um, mas qual que é essa taxa, qual o banco que eu recebo esse dinheiro, né? Que entra essa receita, a mesma coisa o crédito, se é uma antecipação, se é um crédito para 30 dias, qual que é essa taxa, qual que é o responsável do pagamento dessa bandeira. Isso é gestão de contas a receber. Em relação ao cadastro do cliente, fazer um cadastro do cliente organizado, detalhado, com nome, e-mail, telefone, dentro do LGPD, já respeitando o LGPD, respeitando o LGPD, Quase. o nome, o CPF do cliente, né, para montar uma fidelização de cliente. Então, tudo isso está enquadrado dentro do gestão de capital, né, que é o controle dos estoques, né, mercadoria para revenda, contas a pagar e contas a receber. Em relação a contas a pagar, nós temos um amplo processo, né, para começar a fazer aquisição de mercadoria. Nós trabalhamos muito gestão de contrato, né, onde vou constar todas as cláusulas de negociação entre a empresa e o fornecedor. A partir dessas cláusulas, né, ela vai constar os dias de pagamento, se vai ser com boleto, se vai ser PIX, se vai ser em carteira, enfim, como que vai ser organizado esse pagamento, como que se dá as trocas, né, desses produtos, quando ocorre avaria, se vai gerar para perda, se vai gerar uma bonificação, se vai gerar uma devolução, né? Então, tudo isso é uma organização de processo que a gente, antes de fazer aquisição de mercadoria, monta esse processo, organiza esse processo para que, quando essa mercadoria chega lá no financeiro, no contas a pagar, eu tenho toda uma documentação onde vai dar garantia que essa mercadoria ela entrou através de um processo adequado e tudo está organizado, onde o financeiro vai fazer os pagamentos dentro dos prazos previstos, né, dentro do prazo através de gestão de contrato. Então, contas a pagar, contas a receber, tem uma série de processos, né, e de indicadores para que ele possa acontecer. E realmente as empresas necessitam de uma empresa, de uma pessoa capacitada, no caso a RP Consultoria, para que possa organizar esses processos, né, dentro de sua automação. Um outro ponto, em relação ao lançamento, né, em relação a contas a pagar, contas a receber, uma vez lançado, nós temos o centro de custo ou centro de resultado, que é a análise das contas de resultado.
Em resumo, como introdução, ele é as contas de receita, que são as vendas, o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o custo dessa operação, e menos as despesas. Então vamos lá, receita, eu vendi R$1.000 de produto ou serviço, esses produtos ou serviços ele teve um custo, né, de R$600. Então, logo sobrou 400. Porém, para que eu possa dar entrada nesse produto, tributar, abastecer, ou serviço, né, abastecer, tributar, configurar toda a estrutura da empresa, ela ficou em R$600, o CMV. Porém, eu tenho água, luz, às vezes aluguel, né, telefone, folha, honorários. Então, essa despesa ficou em R$350. Então, R$1.000 de receita, 600 de CMV, 350 de despesa, nós temos R$950. Então, resultado bruto líquido, R$50. Tá? Isso por departamento. Então, imagina lá que você tem na sua empresa, vamos falar que você trabalha com revenda de produtos e serviços. Vamos montar 3 centros de custo. Administrativo. Quanto custa esse administrativo para você? O departamento de venda de produtos, né? Podemos chamar ele de vendas. Então, quanto custa esse departamento para você? Entre despesas, receitas, né? Serviços. Qual é a sua receita de serviço? Qual é o custo da operação desses serviços e quanto que ele te dá de rentabilidade? Então, toda essa estruturação nós fazemos junto com o Odivix, né? Onde nós conseguimos fazer essa entrega melhor para o nosso cliente. Dessa maneira, o empresário está gerando indicadores. Então, a partir do centro de custo, ele é uma visão direta do resultado das operações. Tudo isso automático, uma vez configurado, tudo isso automatizado. Após o centro de custo, nós podemos chegar no demonstrativo de resultado. Então, o DRE, ele também é uma apresentação das contas de resultado, porém, ele foge um pouco, sai do centro de custo. Então, ele apresenta todas as contas de receita, venda à vista, prazo, cartão, cheque, boleto, também o CMV e as contas de despesa. Como centro de custo, com fluxo de caixa, o centro de custo e o DRE, hoje o empresário consegue tomar a decisão de como está o andamento de sua empresa. E tudo isso é configurado, já vem configurado a automação, onde o empresário e sua equipe ele vai realizar as operações. E essas informações, ela nasce naturalmente dentro da ferramenta. Então, com esses conceitos, né, e com essa forma de administrar a empresa, nós entendemos que dificilmente a empresa vai tomar uma decisão equivocada. Junto com tudo isso, nós atuamos também em conjunto com recursos humanos, onde o recurso humanos vai garantir que essas operações, né, diárias, elas vão acontecer naturalmente com a admissão ou demissão de colaboradores, onde é gerados manuais, guias, e o recurso humano vai manter essa operação funcionando corretamente. Então, são essas experiências ao longo desses 25 anos, né, que a RP Consultoria acumulou e consegue entregar resultados, né, para as empresas de uma forma muito boa e muito coesa. Viu, José? Achei super interessante isso que você comentou, porque geralmente as empresas elas acabam buscando um relatório do geral e esquecem, às vezes, de setorizar, por exemplo, o administrativo. Quanto que o administrativo está tendo de despesa? Será que é necessário toda essa despesa? Será que é necessário todo esse pessoal? Aí você vai para um outro setor, também você
acho muito interessante, porque geralmente você pega lá o valor geral, tira um relatório geral, né, e vê o teu total, mas você não vê em partes, não fatia a tua empresa em partes para conseguir visualizar um resultado mais minucioso, né? Então fica tudo naquele bolo, mas o ideal é você fatiar por setores para você conseguir visualizar de uma forma mais detalhada cada setor, para ver se realmente está dando lucro ou não, porque às vezes um setor acaba furando toda essa tua cadeia. Um setor acaba pagando a conta do outro, né? Isso. Justamente. E no caso, a automação de VIX, ela vem para ajudar e muito nesse sentido, né? Na minha visão, de não necessitar uma equipe administrativa muito grande, porque como ela tem um começo, meio e fim nos processos, então a gente consegue aplicar o conceito, né, não vou dizer nem conceito, é o que se deve se praticar na empresa de uma forma harmoniosa. A gente inicia a operação fazendo as parametrizações e depois a empresa só dá sequência dos lançamentos. E em tempo real vai nascer esse resultado. E pegando um ponto que você falou, Magdala, normalmente a maioria das empresas que eu vejo, ele olha apenas pela folha, né? Porque vem pronto lá da contabilidade, mas só que não tem somente a folha, né? O departamento tem água, tem luz, tem energia, tem material de insumo, equipamento. Né? Então, tem uma série de outros números que também tem que ser contabilizado no centro de custos. Exatamente. Bem, agora já que o Gessé tocou no tema de VIX, vai ser justamente isso que a gente vai falar, porque além das questões comerciais, a gente precisa entender também como o sistema, a ferramenta, ela anda alinhada à gestão, como esse sistema pode ajudar os pequenos e médios empresários, e quem vai explicar isso pra gente vai ser a senhora Magdala e o senhor Anderson Pinotto. Vamos supor, nunca utilizei um software de gestão. Quais são os desafios que eu posso enfrentar? Bem, então, Pedro, é o seguinte, o que a gente pensou, né, além dos recursos da plataforma, né, uma forma de comercializar ele atendendo a diversas etapas que uma empresa pode estar passando, né, e de diversos portes também, né. Digamos que você tem uma empresa uma empresa pequena, tá, que ela tem lá só o proprietário e quer começar a fazer essa gestão. Então a gente oferece na plataforma planos que possibilitem ele financeiramente adquirir esse produto, tá? E com os recursos também limitados para aquele momento da empresa. Digamos que você começa, o empresário começa, ele não tem muito tempo para fazer toda essa organização, ele só tem tempo, digamos, para tirar a nota fiscal dele, que é uma exigência. Ele teria um plano inicial para somente utilizar a emissão da nota fiscal. Então ele vai pagar só por aquilo ali. Ele não vai precisar fazer uma contratação de um software com todas as funcionalidades, sendo que ele não vai usar. Mas isso é uma abertura que a gente dá para fazer com que ele ingresse na plataforma, certo? Com isso, à medida que ele vai se organizando, sentindo que ele pode fazer isso e deve fazer, ele vai contratando novos recursos do software. Digamos, eu quero não só emitir nota fiscal, eu quero ter agora um contas a receber e um contas a pagar. Então, adquire mais recursos e paga pelo aquilo ali. Então, ele pode, à medida que ele vai evoluindo no tempo dele e na necessidade dele, ele vai adquirindo e vai pagando pelo aquilo ali. Então, isso possibilita, principalmente os pequenos, aí que não têm recursos, com recursos limitados, a conseguirem fazer uma gestão. Junto com isso, a plataforma ela pode oferecer
desses recursos iniciais até recursos complexos, como a própria empresa, a consultoria que o Gessé citou que eles fazem, que vocês fazem. Então ele pode ir desde o básico até o complexo. Certo? Então essa que é, digamos assim, que a gente tem esse diferencial em relação à possibilidade de crescimento de recursos. Junto com isso, a gente tem a parte de acompanhamento, de suporte técnico humanizado, né? Junto com isso, a gente orienta o cliente pelo know-how que a gente tem, de orientar ele a como ele deve fazer. É lógico, é evidente que também essas empresas, principalmente as menores, elas são muito limitadas ao tempo, a pessoas, etc. e tal. Mas a gente tem esse acompanhamento. Dependendo do nível de estágio e necessidade, entra empresas como a do Gessé, que são extremamente capacitadas para pegar e realmente acompanhar eles e fazer com que eles utilizem realmente esses recursos. Muitas vezes elas são grandes também, elas têm um grande volume de transações, mas elas não têm um controle e uma consultoria que acompanhe ela para adquirir os resultados. Elas trabalham mais operacionalmente, sem ler os indicadores. Aí que entra as consultorias que fazem com que eles obtenham esses números aí, né? Então a gente pode dizer que vocês vão mesmo, pega meio que na mão do empresário e ensina, olha, é assim que faz, é assim que a gente faz, é assim que você tem que fazer. Exatamente. Porque isso é o principal receio que os empresários têm na hora de comprar um sistema. Geralmente eles compram e estão abandonados. Exatamente, Pedro. Essa é uma das objeções do porquê que o pequeno fica assustado quando a gente fala de colocar um sistema de gestão. Porque a gente consegue, dentro do Audifix, pegar o pequeno que está ali trabalhando, produzindo, fazendo entrega o dia todo, e aí no final do dia ele vai sentar e vai organizar, vai fazer a emissão das notas fiscais dele, se ele só tiver o plano de nota fiscal. Mas se ele já estiver num plano com um pouco mais de recurso, que aí tem um controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, ele consegue gerar o fluxo de caixa dele, consegue emitir um relatório. E com todos esses recursos, ainda que ele seja uma pessoa só na empresa dele, ele já consegue montar toda essa base de dados, consegue visualizando os resultados, mesmo que sejam poucas informações, o sistema já dá um resultado para ele dar o próximo passo, para ele sentir se ele já pode contratar mais um funcionário, se ele já pode fazer uma compra maior, ele já consegue medir isso tudo para o próximo mês dele, fazer um planejamento do próximo mês dele, se ele comprando mais, quanto isso vai gerar para a empresa dele de lucro, de receita, de despesa, enfim. Então a gente consegue deixar os dados deles armazenados, desde que eles são apenas emissores de notas, até quando eles precisarem do SPED fiscal, por exemplo, que estiverem em outra categoria de empresa. Então a gente consegue ir armazenando todos esses dados, ele vai compilando todos esses dados, a empresa dele vai crescendo, mas tudo, fazendo o upgrade dos planos com toda a base, desde o início da empresa dele até quando ele estiver aí trabalhando. Uma outra coisa que acontece na prática, que o Pedro citou ali, de pegar na mão do empresário e levar ele, o que ocorre é que normalmente, como eu estou enfatizando essas pequenas empresas, né, elas muitas vezes elas começam de não ter muito conhecimento dessa parte de gestão, né? Então, e também muitas vezes não tem o conhecimento em tecnologia, né? E não tem tempo também. Então, digamos que você entra numa plataforma onde tem um chat para você conversar com um operador lá que vai dar o suporte no chat, ou vai dar um suporte que precisa mandar um e-mail para ter uma resposta depois, não vai dar certo isso aí. Esse pequeno empresário ele não vai ele não vai ter tempo, as pessoas querem as coisas um pouco na hora.
O cara está digitando uma nota lá ou sentiu uma dificuldade, ele quer chamar a pessoa no WhatsApp ou quer que o operador retorne a ligação e que já resolva as coisas na hora. As coisas estão mais imediatistas, não entende? Então, é muito dinâmico. Então esse diferencial é uma coisa que a gente está no nosso DNA e a gente quer permanecer, a gente investe em cima disso aí para que a gente nunca perca isso dentro do nosso negócio. Que a gente consiga sempre manter isso aí, porque eu acho que isso é uma coisa que como a gente sente na pele muitas vezes, como a gente também é usuário de outras ferramentas, a gente tem dificuldade como isso incomoda a gente. Muitas vezes você pedir um suporte, pedir alguma coisa e essa resposta é demorada, ou muitas vezes através de e-mail, de uma plataforma, que quando a resposta vir, você já está em outro estágio do teu negócio, né? Vamos supor que eu tenho colaboradores que trabalham remotamente. Eu posso envolvê-los no sistema? Sim, hoje ela é uma plataforma web, né? Ela está hospedada em SaaS, né? Nas nuvens, né? Então você tem permite essa mobilidade, né? Isso até um tempo atrás, onde os softwares eram instalados nas máquinas, né? Então era um pouco mais difícil, digamos, era quase impossível, né? Digamos, esse trabalho remoto. E hoje, como está nas nuvens, você tem acesso de um celular ou de um notebook em casa e coisa e tal, você pode executar as tarefas. Tanto é que tem muitas empresas que a gente sabe que usuários fazem tarefas em casa, ao invés de fazer na sede da empresa. Né? Tem algumas empresas que eles acessam, por exemplo, alguns estão no Espírito Santo, alguns estão no Rio Grande do Sul. Então isso permite que a empresa centralize todos os dados, estando em qualquer município, né, em qualquer estado do Brasil. Essa licença, ela é de forma compartilhada? Eu posso utilizar ela dessa maneira? Sim, no momento que você tenha essa licença, né, você pode cadastrar usuários, né? Esses usuários podem utilizar essa licença, enfim, de qualquer lugar. Né? Inclusive pode ser setorizada também, né? Alguns recursos podem ser utilizados por tal setor, outros recursos por outro setor, e ter o gestor que consegue ter acesso a todos os recursos e visualizar todas as operações. Em relação aos principais indicadores, quais são os que ele apresenta no software? Bem, os indicadores, como o Gessé citou, fluxo de caixa, DRE, caixa, esses são os conceituais aí básicos na gestão, né? Todos esses aí, o software disponibiliza. Né? E os dados, como que eles ficam armazenados? Como funciona essa segurança dos dados? Então, hoje, atualmente, a gente utiliza os servidores da Amazon. Então, eles ficam todos em servidores nesses data centers deles, né? Com a questão de segurança, com replicações em outros locais. Por exemplo, o data center que a gente utiliza da Amazon está em São Paulo, mas ele tem uma replicação, por exemplo, de dados nos Estados Unidos. Então, além disso, ele é feito backups diários em outro cenário, né? outro data center que é na Alemanha. Então, a gente tem só digamos, a gente não dá para dizer que é 100% seguro, né? Que pode acontecer uma catástrofe mundial e coisa e tal, que a gente não tem acesso. Mas em termos de invasão, de hackers, de possível vírus, essas coisas, é muito bem protegido, né? Para a gente poder terminar a última pergunta, né? Uhum. Eu tenho interesse no Odivix e na RP Consultoria. Por onde eu começo? Então, tem dois caminhos aí. Né? Então, digamos que, por exemplo, a gente entre um cliente, faça assinatura diretamente com o Odivix. Tá? Esse assinante, essa empresa não conhece a RP. Então, quando ela ingressa, tá, e ela sinaliza que precisa
uma consultoria, a gente disponibiliza os parceiros nossos, os consultores nossos que são mais indicados, porque existem perfis de consultores, né, BPOs que eu tenho hoje, que se adequam mais a esse ramo de atividade, ou mesmo de região, né? Então normalmente a gente pega e conduz ele, indica para esses consultores, né? Para essas empresas com a RP. Da mesma forma, a RP também, quando entra um cliente, ela também indica o software para ser usado junto com a consultoria. Então, mais ou menos são 2 caminhos, né? Para isso, na verdade, a gente busca fazer um diagnóstico, né, para ver o segmento da empresa, a necessidade dele, e se a consultoria mais adequada seria essa ou aquela, enfim, né, para tamanho de empresa ou para o tipo de segmento. Porque tem muitas empresas também, digamos que uma assinatura cai na cidade onde a RP está, né, que tem clientes que gostam da visita presencial, também é direcionado para RP, né. A tua empresa, Gessé, essa consultoria, você faz ela somente na tua região presencialmente, ou existe a possibilidade de você fazer uma consultoria remota numa empresa distante de você, sem a visita presencial? Por exemplo, digamos uma empresa está usando o software e precisa de uma consultoria na área, digamos, de construção, de material de construção, que você tem essa especialidade. Você tem condições de fazer essa consultoria, ou você só faz ela presencialmente? Nós fazemos ela remota e presencial em todo o território nacional. Pois nós temos disponibilidade, né, de estar se deslocando onde houver necessidade da demanda. Tá. Ela pode ser feita remota também. Pode ser feita 100% remota, porque o deslocamento normalmente eleva um pouco o custo, né, para a empresa, né? Então, se for a necessidade, você consegue também fazer ela do início ao fim remotamente. Conseguimos fazer remoto. Entendido, né? Todo o território nacional. Tá bom. Essa já é uma essência da RP Consultoria, né? Ela nasceu para atuar em todo o território nacional. Presencial ou remota, né? Ok. E o remoto é uma realidade, como o senhor disse, né? Na realidade, a gente consegue fazer as entregas, sempre conseguiu. Já temos 20 anos de prática, né, nesse processo remoto, então a gente consegue fazer todas as entregas naturalmente, evitando maiores custos para ambos os lados. Porque hoje acaba sendo até as presenciais um pouco híbrida, né, um pouco remoto, um pouco presencial. Em algum momento a necessidade de deslocamento para uma reunião, um fechamento de entendimento, mas na maioria das consultorias, ela 90%, 95%, dependendo do tamanho da consultoria, a gente consegue entregar remoto 100%. Algumas não, depende de algumas falas, algumas reuniões, né, alguns entendimentos presencial, algumas análises presencial. Ok. Mas é muito rápido. Tá ótimo. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Gessé, pela essa disponibilidade de tempo aí. Tá bom? Gente, um abraço e obrigado, viu, Gessé? Obrigado, Pedro. Obrigado, Mike. Nós que agradecemos. Tá bom. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.